Olá, Tufitufes! Começando aqui agora mais um vídeo no canal, seja muito que bem-vindo. Hoje aqui agora em si vou comentar sobre o episódio 10 dos Garotos de Bangkok. Hoje aqui agora esse vídeo sobre a trama, né, sobre o BL em si, que ele tá se encaminhando para os seus atos finais, né, os seus episódios finais. Eu acho que tem o episódio 11 e o 12 e finaliza toda a história. Hoje aqui agora em si, esse review eu acho que eu não vou enrolar tanto, né, porque assim, eu esperava comentar quando a história chegasse ao final, né, já que eu já fiz vídeos comentando um pouco sobre a história, mas hoje aqui agora em si eu vou comentar alguns desabafos, né, que eu acabei tendo nesses episódios em si, que vieram até aqui agora, principalmente nesse episódio 10. Algumas coisas estou descontente, algumas coisas eu achava que iriam melhorar, mas eu acho que não vão melhorar aqui agora em si, estou bem apreensiva, mas no conforme de tudo, comente muito aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou da minha opinião, o que você acha sobre a história também. Se você concorda e discorda, tá tudo bem, né? Entretanto, todavia, tá tudo bem. Mas hoje aqui agora em si, se inscreva no canal porque isso é muito importante. Meta o dedo no like porque você me ajuda muito também. E compartilhe o vídeo pra todo mundo que você acha que pode gostar também do canal, né? Uma coisa bem chique, bem bela. E vamos logo ao que interessa de fato em si. Gente, a trama de fato de Os Garotos de Bangkok, pra mim ela teria algumas camadas em si que a história poderia desenvolver, só que optou por outras subtramas, outras tramas, outras temáticas em si. Então, assim, não me frustro tanto porque eu sabia que a história iria seguir uma coisa que talvez estivesse proposta, né, e tal, se tivesse outros caminhos em si. A gente entende essa grande ligação, né, que o Sam tinha com seu pai, né? Assim, eu queria mais tempo de tela sobre o pai também do Sam para entender mais essa ligação que ele tinha com o filho dele, sobre os negócios, né, sobre o modo que ele se comunicava com a máfia, como ele lidava com as coisas, o meio dele de lidar, né, e tal, porque ele era um homem justo, mais sábio, por mais que mexesse numa coisa um pouco assim que fosse um pouco ilegal, mas ele tinha os seus princípios, ele tinha a sua moral e tal, assim, o seu caráter, e algumas coisas em si ele era uma pessoa muito chique e tal, né, de se comportar também perante o filho e a família como um todo, mas o que a gente entendeu é que ele sabia, né, que ele iria de arrasta, ele avisou o filho dele, mas o filho dele não se importou tanto com isso em si, sabia, né, o que o pai estava lidando também com algumas coisas, né, mas via muito por fora também. Agora que a gente entende, né, essa base, né, de vingança, de vingar o pai dele, por mais que o pai dele não quisesse de fato alguma coisa que ele se vingasse, né, por ele de fato no futuro, né, o pai dele não queria essa vingança de antemão, né, ele sempre foi meio contra, né, todos esses avanços em si de briga e tal, e afins, então assim, ele é um pouco contra isso. Foi no passado, né, mas aqui agora o filho dele quis vingar a morte dele, quis vingar o pai, né, e tal, e afins, não indo por um caminho ideal que o pai talvez quisesse traçar, mas ele acabou seguindo. A gente entende isso. Algumas coisas eu queria que a função do pai, né, do Sam fosse mais exposta, mas acabou sendo em forma de flashback. Não gostei tanto, não é uma coisa que me agrada tanto. Queria ter mais pano de fundo para entender mais sobre a história do pai e do Sam de fato em si. A gente entendeu também que o Pete ele acabou sendo sequestrado, um sequestro que não serviu para nada também. Não se importa, não me importa, porque tipo, era uma coisa que tipo, ai, foram tantas coisas aqui agora jogadas em si que a gente acabou, tipo, tá, vamos delimitar e não teve essa delimitação de história, né, de atos e acontecimento em si. É uma coisa atrás da outra que agora no final da história que acaba, tipo assim, não serviu pra nada, querem a lista, né, do pai do Pete, mas assim, tipo, ai, que lista, não me importa, sabe? Então, né? E o pai dele tá lá de arrasta, quase indo de arrasta lá no hospital. E também a gente tem também o Surro. Assim, me deixa muito triste a função desse personagem na história. Eu vejo que ele poderia ter um gancho de base muito importante, ter um acréscimo, né? Ter um amadurecimento. Ele começa a história muito bem. Ele começa a história muito bem. É o que me deixa muito frustrada com esse personagem. Que a gente entende que ele faz parte de um acontecimento, né? Da vida do Sam muito crucial, né? Já que o Sam perdeu o amigo dele naquela noite, perdeu o pai e perdeu para o Surro ainda, né? O Surro tirou a vida do amigo dele, que era apaixonado por ele, que eles acabaram se beijando, né? Quando de fato o amigo dele foi de arrasta, né? E ele teve que passar 3 anos na cadeia por conta de um crime que ele não cometeu, porque o Surro saiu assim, acoitado de tudo, não teve danos nenhum e viveu a vida dele, né? E assim, o Sam passou 3 anos penando na cadeia, lutando para sobreviver. E aqui, assim, de fato, tudo que começou com uma base com o Surro. E assim,
O Surro até agora, ele não faz nada de interessante, ele não faz nada de interessante na história. Ele poderia ser um subordinado, um filho adotado, sei lá o que, muito potencial, mas não, colocam a carga toda em cima desse inútil, que é esse comparsa dele, amigo dele também, um inútil. Esse personagem, ele é um imprestável, ele não teve nenhum carisma durante toda a história. Toda a história ele não teve um pingo de carisma, a gente não se importava em nenhum nível com esse personagem em si. E aí agora, tipo, ele é o grande amando e tal. Mano, olha pro pai, olha só, olha como é o pai do Pete. Ele é o dono de muitos territórios por aí que ele comanda, ele tem uma grande influência. Esse pimpolho acha que ele mandando de arrasta o pai do Pete, ele vai conseguir algum acréscimo na vida dele ali no meio. Mano, não vai. Não vai, eu acho esse plano tão ridículo, tão pé sem cabeça pra uma trama de um personagem que nem merecia tanto isso. O Surro, se fosse pra alguém ter uma trama como essa, o Surro deveria ter esse papel. Ah, eu vou comandar e tal, eu vou ter essa ambição. Mas não, o Surro não, ele vai aceitando o que o amigo dele tá propondo. E assim, tipo assim, a gente entende que ele vai com um pé na frente e outro atrás, que ele tá desconfiado, mas ele faz mesmo assim. Então assim, o Surro deveria ter esse impacto, não esse guri, não esse menino, sabe? Tipo assim, não usufrui, não chama atenção. A gente entende também que o Surro tem um grande papel, ele, né, ele não gosta, né, do Pete, mas ele entende que ele é o filho legítimo e tal, filho de sangue, e que ele entende, né, e tal, o papel do pai e tal, afins, ele admira muito o pai também. E assim, a gente viu que ele foi lá, pediu desculpa, colocou um objeto ali na cama e tal, já afins, se é que você me entende, não posso falar aqui no YouTube agora. Colocou algo ali na mão do Boff pra ele se proteger e tal, os afins, pediu desculpa, pediu perdão, e né, e se tudo desse errado, ele poderia executá-lo e tal, os afins no futuro, mas assim, é isso, o Surro deveria ter muito mais impacto na história, coisa que ele não teve. Aí tal, e afins. Desabafei. Aí depois a gente vai pro Pete e pro Sam. A gente entende toda aquela trama e tal, os afins dos dois, né? Teve a briga, eles entenderam que teve uma briga arranjada ali, eles não queriam brigar e tal, os afins, pela influência do pai e tal, os afins, por tudo, por tudo. A gente entendeu. Mas esse arco, ele não foi tão bem aproveitado. Teve uma luta entre os dois. Eles lutaram um a um, coisa que eles não queriam. Eles sabiam o ponto fraco um do outro, sabiam o que estava acontecendo. E eles não conversam em nenhum momento sobre o que aconteceu. O Sam tava acamado. Ele foi quebrado pro hospital, sabe? E depois, assim, a trama subverte tudo. Ai, aí o Pete tá indo pra Coreia porque ele não aguenta mais. Aí ele vai deixar tudo pra trás. Cadê o impacto? Cadê? Só teve impacto na luta, sabe? Já estavam aqui de novo se dando bem. A gente entende todo o peso que algumas cenas aqui tem. A gente entende. Essa cena aqui agora dos dois se olhando, se beijando, ela tem um grande peso. A gente sabe que eles entendem, tá tudo ali nas entrelinhas. Que tal? A gente entende, brigou e tal, a gente entende, tudo se entendido. Mas aí eu também, uma coisa que me deixa muito assim, um pouco com o pé atrás, que é a atuação do ator que dá vida ao Pete. Algumas coisas em si, talvez não ficam muito visíveis na câmera. Eu vejo que o ator, não consegue acessar sua carga dramática com grande facilidade. Assim, sabe, no teatro a gente aprende algumas coisas, né, e tal, a como acessar a emoção e tal, os afins, ter um contato com o texto, né, ler, se debruçar entre os diálogos, ter todo o contexto na sua cabeça, crescer o personagem para além de você, né, criar outras subtramas que não cabem no texto, mas você, né, lendo e atuando, né, e tendo interações com outros atores, né, você acaba tendo uma troca, e eu vejo que para mim o modo que ele traçou o personagem não é algo que dá pra entender todas as nuances que ele consegue expor diante a câmera, sabe? Então, algumas atuações dele durante toda a história até aqui, principalmente nesse ponto, não fica muito pá pra gente, sabe? Tipo, falta uma carga dramática. Enquanto o ator que vive o Sam, a gente entendeu naquele ato ali, sabe, que ele vai, todo amorzinho acaba escondendo, né, o Pete, sabe, porque ele tá sendo procurado e tal, os afins, amando de não sei em quem. Você entende que quando ele descobre, né, que o pai do Pete, o Pete estava lá quando o pai dele acabou falecendo, né, e tal, os afins, e aí ele vê que tudo que ele fez até aqui
procurando vingança, né, pro pai dele e tal. Não eram as pessoas certas, ele tava trabalhando a favor dessas pessoas em si. O sentimento que ele entendeu, né, que ele tava sendo enganado, né, por causa do Pete saber de tudo isso e não contar pra ele. A gente entende também até algumas atuações também do ator que faz o Pete nessas nuances, né? Que tipo, poxa, ele tá com o olhar culpado e tal, mas não entrega aquela carga dramática que a gente precisava tanto dele, sabe? Tipo, quando está nesse momento auge, não vem dele, vem de outras coisas que você tem que absorver de outros atores, né? Tipo assim, no caso, como o ator do que dá vida ao Sam, né? Ele aqui soube entregar, sabe? É um tom de voz, é uma expressão, é um olhar, não é querer se debruçar em tudo estou chorando e tal, estou muito triste. Não é nesse caso, mas é sobre você realmente se sentir conectado com o personagem, sabe? É uma conexão entre o ator e quem assiste, de fato, a história tá acompanhando desde tudo, né? O contextual e afins. Então, assim, aqui você entende toda a nuance, a raiva, a dor, o mágoa, tal, da pessoa que ele gosta, né, e tal, que ele tem um apreço, que ele tem um amor, ele tem um carinho, ele tem um fogo, ele tem um desejo, tal, e afins, que sabia que tava traindo ele, que sabia de tudo que aconteceu e não contou pra ele, que tava envolvido na morte do pai dele e tal, e afins. Então, assim, pra mim isso pesa muito, sabe? A atuação dos atores, algumas coisas na Tailândia, as produções, algumas atuações dos atores no geral não são, mas assim, a gente acaba aceitando também, mas aqui de fato é uma coisa que não consegui, sabe, catar até aquele tchan. A gente entende também todo o lado também da Mei, quando ela fala que ela não quer a vingança, né? Que a vingança não vai trazer nada, que o pai... É uma conexão muito que ela tem também com o pai, né? Sobre nesse lado também, que tipo, tá, pra que você quer vingança? Não vai servir pra nada. Eu não vou ganhar nada com vingança. Eu já perdi algum tempo da minha vida, que foi 3 anos, né? Já que o Sam tava preso. O meu pai morreu, muita coisa aconteceu. Eu não consegui estudar, e tal. Então, enfim, é muita coisa. Ela também teve uma questão muito barra pesada também, né, com algumas questões também químicas. Então, assim, é bem nesse sentido, sabe, que de fato em si a gente entende o lado da Mia, a gente entende pra onde que ela vai também. Aqui a gente sente essa conexão também muito grande, que ela tem um apreço também, né, para com o Pete, desse lado também, tal, os afins, e também ela não conseguiu odiar também o Pete também, né, tipo, poxa, eu sei de tudo aqui agora, por conta que, né, que eu sei aqui agora que o Sam falou, mas não me dói, assim, porque, sabe? Então a gente sente esse lado dela também, que ela tem um grande carinho por ele, só que ela não entende também por que, sabe? Algumas vezes em si é um carinho que eles se entendem, né? Uma ligação que teve de diálogos que a gente pôde ver de fato em si na tela. Aí depois disso em si, né, a gente entende que o Sam acabou ficando com mais raiva ainda de toda a situação, foi lá, né, ficou muito embravecido, né, muito embravecido de fato, e foi tirar suas próprias consequências assim. Mas a gente entende também, né, que assim, o Sam, ele é muito... Ele vai muito à flor da pele, né? Ele toma atitudes muito impulsivas e tal, e afins. Então, assim, não ficaria bem, né? Ele tirar a vida, né, do pai do Pete, até porque também o pai dele pode ser o errado do jeito que for, mas o Pete ainda tem um carinho por ele, né? Ele quer vender algumas partes, né, do próprio local que o pai dele comanda e mandar ele para fazer um tratamento na Coreia do Sul, porque ele tem uma questão com o seu coração e que não é explicado até agora em si, mas ele tem, então, assim, talvez um tratamento fora do país vai ajudar também o pai dele também nesse sentido. Então ele preza pelo bem maior do pai também, né? Não quer que o pai dele faleça, né, e tal. Então, assim, ele não teve um contato com a mãe também, então, assim, muita coisa também pesa diante disso também. Que eu acho que talvez não vai ser explicado, eu tô muito fervorosa com isso, que eu tô torcendo muito que seja. E temos isso, né? O pai dele acabou acordando. E agora a gente vai entender o que vai acontecer agora diante de tudo na história. Mas estou muito ansiosa, estou muito apreensiva, porque algumas tramas aqui na história, talvez, que foram mostradas, não vão ser finalizadas com algum momento. Eu quero muito que a mãe dele apareça, a mãe do Pete. Eu quero muito que o pai dele fale e tal. E esse negócio que ele tem no coração, que seja explicado mesmo em si. Então, assim, tomara que tudo fique bem na história, que tudo fique muito bem, porque eu tô gostando muito dela, apesar dos pesares. Eu tenho mais pontos a favor do que contras, algumas nuances em si também que, tipo, no final das contas não serve, né, pra nada, mas é só
um comentário em si, de fato em si. Então comente muito aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou da minha opinião como um todo. Tá tudo bem ter controvérsias e tal, afins, a gente não se interliga muito nos comentários em si como um todo, mas tá tudo bem, opiniões são opiniões e tá tudo certo, ok? Então comente aqui embaixo, compartilhe o vídeo pra todo mundo, meta o dedo no like, ok? Se inscreva no canal porque isso é muito importante e eu volto aqui no futuro com outro review de Os Garotos de Bangkok, com certeza, de fato em si. Então assim, me aguarde, hein? No mais é isso, um beijo no coração de cada um de vocês e até a nossa humilde próxima. Tchau, tchau!